E já que a gente está falando sobre segurança, a gente vai falar também sobre uma novidade importante dessa semana, que nós tivemos o anúncio de Ricardo Lewandowski como novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele que chega para substituir Flávio Dino, que em fevereiro vai tomar posse no Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Lewandowski é ex-presidente do STF e vai ter como grande desafio justamente a questão da segurança pública, vez que o presidente Lula optou por não dividir a pasta em Justiça e Segurança Pública, como era uma possibilidade. Vai continuar como um único ministério e agora sob a batuta do ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Comandante Robson, fala pra gente qual a sua avaliação sobre essa escolha feita do ex-ministro da Suprema Corte. Olha, Kobayashi, eu penso da seguinte forma. Todas as vezes, as diversas vezes que nós tivemos a transição de um ministro da Suprema Corte para um cargo no Executivo, ele saiu bem. Eu vou citar como exemplo o ministro Nelson Jobim. Ele teve uma carreira assim, extremamente interessante. O Nelson foi constituinte em 88, depois ele foi ministro do Supremo e foi ministro da Defesa no Brasil. Então, o que acontece? É uma pessoa com muita experiência, né, no trato da coisa pública, e isso se traduz em decisões assim bastante produtivas. Então, o que a gente pode notar disso tudo? O ministro Lewandowski, a gente tem que olhar uma coisa, né, gente? Não existe, ninguém é guindado ao Supremo Tribunal Federal sem ter um background político. Isso sempre existe. É uma realidade. A gente não pode dissociar isso daí da realidade, de como as coisas efetivamente acontecem. Isso não é só no Brasil. Isso é em qualquer lugar do mundo, tá? O cargo de ministro da Suprema Corte aí, ele vem acompanhado aí, tá, de uma certa trajetória, de um certo amparo político. Eu acho que o que é interessante nesse caso do ministro Lewandowski, né? Ele tem trânsito, ele tem experiência, ele conhece efetivamente os assuntos da justiça, então ele tem condições aí de fazer um bom trabalho. Agora, a gente tem que desejar boa sorte para ele, porque nós estamos vivendo uma era de bastante tensão aí e o Ministério da Justiça está no centro desses acontecimentos. O ministro Lewandowski, que vai tomar posse como ministro da Justiça só em fevereiro. Tem aí alguns dias de transição que vai acontecer no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Agora, Renato Batista, a gente vê uma escolha sendo feita pelo presidente Lula de um nome que vem da área da justiça. Isso, no meu ponto de vista, já é algo a se considerar como positivo, porque poderia ser a Gleisi Hoffmann, que é da ala política, poderia ser algum outro correligionário, poderia ser alguém muito mais com o DNA político do que propriamente jurídico. Ricardo Lewandowski, ele é conhecido como ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, mas muito antes disso, ele é um professor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, os mais renomados, porque a faculdade lá é uma das mais renomadas também. Ele foi conselheiro seccional da OAB de São Paulo antes de se tornar magistrado. Inclusive, depois de ter sido conselheiro, advogado e conselheiro da OAB de São Paulo, ele foi alçado ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo 5º Constitucional. Então foi alguém que foi escolhido pelos advogados, aprovado pelos desembargadores e nomeado pelo governador do estado à época. E só depois é que ele foi convidado para ser ministro da Suprema Corte. Então é uma pessoa da área da justiça que se comunica de alguma forma com a advocacia, com os tribunais dos estados, porque ele veio do Tribunal de São Paulo, com o Supremo Tribunal Federal, onde ele foi inclusive presidente, e isso revela, na verdade, uma insistência do presidente Lula em um perfil que ele escolhe para o cargo de ministro da Justiça, que é alguém com bom trânsito na justiça, como foi lá atrás, por exemplo, com Márcio Tomás Bastos. Desse ponto de vista, mantém a coerência o presidente Lula. Quero te ouvir, Renato Batista. Kobayashi, acho que você falou muito bem sobre o histórico do futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Sem dúvida que ele tem currículo suficiente para o cargo. Agora, as incoerências que ficam sobre a nomeação dele também precisam ser pontuadas. A gente viu durante o governo Bolsonaro, por exemplo, a época delegado Ramagem ter sido barrado de uma nomeação para a Polícia Federal, alegando ali, o STF alegou o princípio da impessoalidade. Eu me questiono se o princípio da impessoalidade será utilizado nesse caso, porque o ministro Ricardo Lewandowski, enquanto ministro da Suprema Corte, ele teve decisões que foram favoráveis ao atual presidente Lula, inclusive anulando condenações enquanto o presidente era julgado pela Suprema Corte. Pergunto se
esse princípio não será evocado nesta vez. E muito da ala do petismo também falava sobre uma suposta imparcialidade do ex-juiz Moro, que veio a aceitar um cargo de ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Pergunto se essa turma também falará sobre essa clara incoerência, onde um ministro do Supremo que tomou decisões favoráveis ao ex-presidente acaba por aceitar um cargo comissionado, né, um cargo de livre nomeação do presidente da República. E se fosse um juiz aposentado, recebendo um cargo remunerado de quem ele beneficiou enquanto juiz? Será que a gente estaria tratando da mesma forma? Agora, Sérgio Santana, tem um detalhe aí. Um dos grandes desafios do Ricardo Lewandowski vai ser lidar com a questão da segurança pública. A gente está debatendo aqui todo dia essa temática que tem envolvido a mídia nacional e o clamor público. Inclusive, algumas pesquisas mostram que a população em geral tem duas grandes queixas: saúde e segurança pública ultimamente. Então, é uma coisa que está aí na reclamação popular. E esse vai ser um desafio do Ricardo Lewandowski. E aí entra um ponto que eu quero falar com você. Durante esses últimos dias, no começo da semana, a gente viu uma ideia de se manter o Ricardo Capelli como secretário, o número 2 da pasta, especialmente para cuidar da segurança pública. Tinha até um pouco antes a ideia de se dividir o ministério para ter um Ministério de Segurança Pública, mas a conclusão é que não, vai ficar um só. E com um detalhe que eu quero te passar agora. O presidente Lula falou nessa semana, quando anunciou a indicação do Lewandowski, de que se ele fosse um técnico, ele não gostaria que o presidente ficasse dizendo quem é que tem que jogar. Ele fez essa analogia com o futebol. Então ele está dizendo que o Lewandowski vai poder escolher quem ele quiser para montar o seu time, a sua escalação. Ou seja, o ministro Ricardo Lewandowski vai ter carta branca para escolher um nome, inclusive para cuidar da segurança pública. Você acha que aí há uma oportunidade dele de escolher alguém da área? Escolher alguém que já tenha sido secretário de Segurança Pública, alguém que já tenha atuado na polícia, alguém que já tenha atuado nessa área com algum caso de sucesso, de preferência? Isso é um ponto positivo nessa mudança? Então, já foi comentado aqui a experiência que ele tem, né? Ele sai hoje de uma pasta onde ele tinha toda a sua autoridade e hoje ele vai para uma pasta que ele é nada mais que um empregado do próprio Lula, né? Vai ter que responder, dar satisfação ao presidente da República. Agora, se ele tem toda essa autonomia, dizer que na pasta dele ele vai seguir uma linha de experiência na área de segurança, logicamente que ele não pode deixar de escolher alguém que efetivamente trabalhou na área. É como está sendo feito aqui no governo do Tarcísio, né? Hoje a pasta de segurança tem um secretário que é capitão da PM e tem um secretário adjunto que é um delegado de polícia. Então eu acho que se ele não levar para a área ideológica, com certeza nós teremos uma melhora muito grande na segurança pública do Brasil. Agora eu quero insistir nisso com você, Santana, que você falou num caso interessante aqui de São Paulo, por exemplo, o Derrite, que é o secretário de Segurança Pública. A gente tinha um histórico, ao longo de muitos anos, de promotores de justiça ocupando a chefia das polícias. Promotor de justiça que sabe tudo de direito penal, processo penal, sabe tocar um processo judicial, acompanha questões penitenciárias, mas nunca entrou numa viatura para atender uma ocorrência. E agora a gente tem um capitão da Polícia Militar e ao lado dele um delegado de polícia, o delegado Nico, cuidando das polícias. Você acha que essa foi uma decisão acertada? Porque no começo se gerou um burburinho muito grande, né? Como que pode? Não vai ser promotor, sempre foi, né? Com exceção do governo Dória, que foi um general das Forças Armadas, também ligado à área de segurança, mas tinha essa tradição de promotor de justiça e agora um policial no cargo. Você achou positivo? Muito positivo. É a primeira vez na história do governo do Estado de São Paulo que nós temos aí na pasta técnicos, né? E o próprio secretário de Segurança Pública, quando candidato a deputado, ele reivindicou várias situações beneficiando as nossas polícias civil, militar e polícia penal. E hoje ele, como secretário, a gente não precisa ficar fazendo qualquer tipo de manifestação. Ele já sabe o que tem que ser feito. Então eu acho que essa integração de pastas técnicas com o governo do Estado é muito importante. Então, eu acredito que se o ministro Lewandowski fizer uma escolha de uma pessoa técnica ao lado dele, com certeza, como eu falei, teremos melhorias na área de segurança pública.
Paulo Loyola, qual a sua avaliação, sua expectativa para a gestão Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça? Bem, foi dito aqui das questões relacionadas ao Lewandowski e suas decisões pró-governo, mas, bem, Lewandowski é um homem que exerce aí essa função pública há 49 anos, desde 1974, e obviamente também já teve decisões contra o governo, também estão repercutindo aí mais na militância. Por exemplo, ele era o presidente do STF durante o impeachment da presidente Dilma, da ex-presidente Dilma. Isso também tem repercutido bastante entre o pessoal do campo e da militância mais à esquerda, mais progressista. Mostra, inclusive, uma certa maturidade do Lula em conseguir lidar com isso e trazer alguém que foi até a oposição, aí, que trouxe resultados muito negativos a ele no passado. Já tivemos aí, houve um tensionamento para saber quem iria ser o subsecretário ali de segurança, com uma imposição, com uma disputa por parte do Paulo Capelli, que está interinamente... Ricardo Capelli, que estava interinamente, mas que pediu demissão na manhã do dia... Na verdade não. Não pediu? Ele tuitou logo na sequência disso aí que ele não pediu demissão, ele sairia de férias para descansar com a família e que logo retornaria para a transição no Ministério da Justiça. Mas, segundo ele, no Twitter, chamado X, não pediu demissão. Obrigado pela correção, Koba. Mas, enfim, eu acho que é isso. O ex-ministro Lewandowski me parece ter sido muito bem recebido, de maneira geral, pelo mundo político. Não temos visto aí grandes oposições a essa nomeação. Me pareceu uma escolha madura do presidente Lula. Agora, uma coisa que você falou foi interessante, né? Porque ele está sendo muito criticado, não só pela atuação dele como presidente do STF durante o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Acho que isso nem seja o mais relevante nas críticas, até porque depois que a Marta Suplicy foi chamada pelo presidente Lula para ser vice do Boulos, não existe mais ex-golpista, meu amigo. O amor está no ar, a questão é ser humano evoluído do perdão. Então não tem mais essa de ex-golpista. Mas há uma crítica muito grande que eu vi na semana de pessoas da militância criticando ser o fato de um homem rico, hétero, branco, ser nomeado no Ministério da Justiça, deixando para trás aquelas pautas identitárias todas que ajudaram a eleger o presidente Lula. Você compactua dessa crítica, ou Paulo Loyola? Não tenho muito a acrescentar. Ou tá certo? Eu não tenho muito a acrescentar a essa crítica. O ministro, ele está assumindo uma pasta extremamente crítica para o governo, sem nenhuma dúvida. Apesar da gente ter tido, no ano passado, pelos dados consolidados do governo federal, disponibilizados pelo Cinesp, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a gente ter tido uma redução de homicídios, por exemplo, de quase 5%, de fato que a gente tem uma percepção por parte da população de piora desse quadro, e atuar sobre esta percepção e sobre a melhoria também dos processos, dos indicadores do combate ao crime organizado é um dos problemas mais centrais que Lula vai precisar enfrentar, principalmente para encarar aí as eleições municipais de 2024. Então, repito que me parece uma escolha madura do Lula. Mas, ô Paulo, e a pauta identitária? Você acha que faz sentido ou não faz sentido a crítica? Você acha que o presidente Lula deveria ouvir o que é identitária, né? Porque a gente colocar usualmente... paridade, então eu vou te falar, paridade de gênero, cotas raciais e toda aquele clamor que a militância faz, de que o presidente Lula tem que ter mais mulheres, tem que ter negros, tem que ter indígenas, tem que ter pessoas com deficiências no ministério, transexuais, e nesse caso ele está sendo muito criticado. Eu quero saber a sua opinião, Paulo. Você acha que está certa essa crítica ou não? Eu acho que é uma crítica válida, é uma pressão que precisa ser feita, sim, sobre o governo. Então está errado o presidente Lula? Eu acho que... deixa eu só concluir o raciocínio. Eu acho que a gente tem uma subrepresentação, sim, de mulheres, de negros, de população LGBT em cargos de poder, e eu acho muito válida essa pressão que é feita sobre o presidente, que sim, se elegeu com essa pauta e aprovou, inclusive, coisas importantes, como, por exemplo, a paridade salarial entre homens e mulheres. A gente precisa entender que a representação das pautas não passa somente pelas nomeações, e sim também por pontos que são feitos enquanto executivo e por projetos que você manda ao legislativo. Então, por exemplo,
a data de consciência negra tornou-se um feriado nacional, era só em alguns lugares. Houve avanços importantes no termo de reconhecimento da pauta. E eu acho que faz muito sentido essa pressão sobre o presidente Lula. Agora, em relação a essa questão do que é identidade ou identitário, eu queria só acrescentar uma coisa, que isso normalmente é relacionado a mulheres, mas ser homem também é identidade, ser empresário é identidade, ser policial é identidade. Me incomoda um pouco só esse processo que a gente só fala de identidade como se identidade fosse só a pauta da esquerda. E, na verdade, quando alguém está representando pautas da direita, está representando pautas da identidade dele também. Está representando classe, está representando ideias, está representando valores, está representando um conjunto de pessoas que comungam de uma mesma identidade. Então, só essa... Quase saiu um racismo reverso aí, ô Paulo. Mas vamos lá. De forma alguma, até porque isso não existe. O Tribunal Superior Eleitoral pretende realizar uma série de consultas públicas para estipular as mudanças e estabelecer diretrizes gerais para a gestão e distribuição dos recursos do Fundo Eleitoral, o chamado Fundão. Entre as principais mudanças sugeridas pela relatora, a ministra Carmen Lúcia, está a inclusão de informações sobre critérios fixados para a distribuição do dinheiro pelos dirigentes partidários. A expectativa é que o fundão eleitoral, no pleito de 2024, chegue a quase 5 bilhões de reais. De acordo com a lei orçamentária, 4,9 bi é muito dinheiro. Pra vocês terem uma ideia, o dinheiro destinado para um Fundo Nacional de Segurança é de 2,7 bi, mas para fundo eleitoral é quase 5. É o mesmo valor que foi utilizado na última campanha eleitoral a nível federal. Mas, em relação à última campanha eleitoral municipal, o valor quase que dobra. Ou seja, prioridades.